primeira parte do verso 18 e a primeira parte do verso 20. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Depois, no verso 20, é dito: e levantando-se, foi para o seu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e levantando-se, foi para o seu pai. Sabe-se que um dos grandes problemas do homem moderno é a sua incapacidade de reflexão. Impressiona como que as pessoas apenas repetem aquilo que elas ouvem por aí. É impressionante quando a gente conversa com um monte de gente ou com algumas pessoas, impressiona a pobreza intelectual, a limitação que as pessoas têm na sua reflexão. Nós temos uma geração que, infelizmente, se deixa doutrinar, levar facilmente. Então, é característico de muita gente a falta de reflexão. E não só é característico, mas também a falta de reflexão é a ruína de muitas pessoas. Porque incapazes de ponderar sobre as suas vidas, sem condições de analisar ali as circunstâncias miseráveis nas quais elas se encontram, as pessoas elas vão vivendo sem refletir e caminham a passos largos para a própria perdição. Não são poucas as pessoas que vão vivendo sem refletir, sem analisar, sem ponderar sobre a própria vida. Por outro lado, existem aqueles que conseguem romper essa linha da alienação e começam então a analisar, a ponderar sobre a própria vida. E quando elas fazem isso, elas percebem, elas entendem que muitas mudanças ali no seu estilo de vida, na sua filosofia de vida, precisariam ser feitas. Ao refletir, ao analisar a sua vida, o meio onde ela está, ela consegue perceber que mudanças precisam ser feitas. Do contrário, o resultado é a sarjeta espiritual, o vazio sem sentido. Usando a linguagem aqui da parábola, a companhia dos porcos. O problema dessas pessoas, essas que conseguem romper a linha ali da reflexão e percebem a situação delas, o problema de muitas dessas pessoas é que elas param aí. Elas analisam, elas ponderam, mas elas param aí. Conseguem refletir, conseguem pensar, mas não vão além. Analisam, reconhecem, mas não praticam aquilo que sabem que precisaria ser feito. Pode ser que esse seja o seu caso, a sua realidade nos dias de hoje. Gente que percebe que a situação na qual ela se encontra, o momento no qual ela se encontra na sua vida, precisa de mudança. Você olha para a realidade da sua vida e você percebe, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa ser alterado. Só que você fica pensando, não vai além. E se algo não acontecer, a pessoa fica pensando e analisando até a perdição. Se não tiver ali uma ação,
Os pensamentos dessa pessoa não se converterão em prática. E o fim delas talvez seja mais amargo do que aquelas pessoas que não conseguem nem refletir. Esses dois versos que eu li aqui, os versos 18 e 20, eles nos mostram que esse rapaz, o pródigo, ele ficou profundamente compungido de ter abandonado a casa do pai. Ele lamenta o desperdício, ele lamenta as orgias com as quais ele se envolveu, ele lamenta o tempo que esteve na terra estranha, ele lamenta os porcos, ele lamenta os falsos amigos, ele lamenta tudo isso profundamente. Só que o texto diz que esse lamento levou ele a uma ação. O texto diz que o lamento o moveu a sair daquela condição terrível na qual ele se encontrava. Ele rompe aquela linha da simples lamentação. E essa postura do pródigo, ela como que nos convida a uma análise. Essa postura dele nos chama a uma reflexão. Do que servem, ou de que servem as nossas lamentações, se a gente continua vivendo uma vida de pecado? De que serve um homem dizer que se arrepende da sua má conduta, se ele ainda permanece nela? A pessoa sabe, a pessoa reconhece, mas não há mudança. E é por isso que convicção não é conversão. Tem muita gente convicta, mas não é convertida. Saber que está errado é importantíssimo. Muita gente não sabe que está errada ou não reconhece o erro. Então, reconhecer o erro é algo importantíssimo, mas não é o bastante. Mas não resolve. Apenas saber não muda o coração. Nutrir bons pensamentos é bom, é importante, mas não resulta num cristianismo que salva. Pensa, se o pródigo tivesse apenas pensado em retornar para a casa do pai, se ele só pensa: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E acabou. Se ele só pensasse isso, ele teria permanecido lá no meio dos porcos até a morte. Então esses dois versos, eles um complementa o outro. Eles nos falam aqui, talvez do ponto nevrálgico da parábola em relação à vida desse rapaz. É aqui que nós vemos aquele ponto de transformação na vida do filho, o momento decisivo. E se esse momento aqui não acontece, aquele rapaz teria permanecido por toda a sua vida como um pródigo. Aquele jovem nunca teria sido restaurado. A vida dele seria apenas uma advertência, nunca uma instrução. Seria apenas um alerta, não um modelo a ser seguido. E aí o texto então diz que depois dele refletir, dele cair em si, agora ele deve ir até o pai. Ele considera o passado, coloca o passado na balança, ele percebe ali o vazio dos prazeres da terra distante, ele se depara com a situação miserável na qual ele se encontrava, e agora é o momento de levantar e retornar. Ele sacode ali a sua sonolência, o seu desalento,
e de forma determinada. Olha o que diz o verso 20: levantando-se, foi. O que eu quero chamar a sua atenção é para isso. Verso 18, ele diz: levantar-me-ei e irei ter. Isso é bom, isso é importantíssimo. Foi isso que a gente falou semana passada, retrasada. Levantar é preciso. Ele diz no verso 8: levantar-me-ei e irei ter. Isso é muito bom, mas não basta. O verso 20 então diz: e levantando-se, foi. A decisão de se levantar e ir é excelente. Mas se ele não se levantar e partir para lá, não adianta de nada. Muitas pessoas dizem assim: eu vou, mas não vão. Em muitas áreas da vida. Não, eu vou para a academia. Eu vou mudar minha forma de se alimentar. Eu vou no culto de oração. Eu vou na EBD. Eu vou fazer aquela visita. Eu vou mudar esses hábitos. Você sabe. Você sabe que precisa mudar. Você reconhece. Você chega a verbalizar. É o que diz o verso 18: levantar-me-ei e irei ter. Ele reconhece. Ele diz: eu vou. Mas se ele tivesse parado aqui, não tinha adiantado nada. O verso 18 sem o verso 20 não serve de nada. Porque o verso 20 diz: levantando-se, foi. A Bíblia diz que os anjos lá no céu, eles se alegram, não é com resoluções, eles se alegram com ações. A alegria dos anjos lá no céu é pela ação do pecador que se arrepende. Gente, quantas vezes ao longo dos anos, ao longo das nossas vidas, você se deparou com um sermão que sacudiu a sua mente? Você saiu daquele contexto ali extremamente abalado por aquilo que você ouviu, impactado, e você disse assim: eu vou mudar. Um óbito lá na sua casa, um remorso na consciência, uma tribulação muito severa pela qual você passa, uma enfermidade gravíssima. Tantas coisas têm essa capacidade de nos levar a dizer assim: não, eu vou. É o cenário aqui do menino, é o cenário do filho pródigo. Perde tudo, vai para a sarjeta, tenta comer a comida do porco, passa a necessidade, ele diz: eu vou, e foi. Esse é o problema de muita gente, diz assim: eu vou, mas não vai. Levantar-me-ei e irei ter. Joia, excelente. Mas precisa do verso 20. E levantando-se, foi. Não basta dizer levantar-me-ei, é preciso ir. O choro, a oração, o pranto é importantíssimo, mas de nada adiantaria se ele não voltasse para o Pai. Levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. E levantando-se, fui para o seu Pai. Ele abandona a terra distante. Ele volta para a casa do Pai. Ou seja, ele coloca em prática as suas boas intenções. Agir.
é a essência do verdadeiro arrependimento. Ação. Sentimentos, lágrimas, resoluções são importantes, mas são inúteis se não forem acompanhadas por mudança de vida. Como que teria sido ridículo se o pródigo compreendesse tudo isso, mas se ao compreender tudo isso, ele permanecesse ali, ele não se levantasse e fosse para a casa do pai, ele teria continuado na terra distante, ele teria morrido ali entre os porcos. Então essa é, sem dúvida, uma das grandes lições daquele jovem para toda a humanidade. Ele agiu, ele pôs em prática a sua decisão, ele cumpriu a sua resolução, ele voltou para o pai e se entregou à compaixão e à misericórdia do pai. Essa é uma grande lição que essa parábola nos mostra. Muita gente deseja, mas não levanta. Muita gente fracassa porque pensa, um dia eu vou mudar de vida, um dia eu vou sair desse buraco, um dia eu vou deixar esse vício. Tem gente que não pondera. A grande maioria das pessoas não analisa a vida. Outros rompem esse limite e conseguem analisar. E percebem o que precisa ser mudado. Mas eles não praticam aquilo que sabem que precisa ser praticado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E levantando-se, foi. Irmãos, arrependimento produz ações. Às vezes a gente se depara com pessoas que falam, tá certo, tem um discurso belo, bonito, encantador, mas não pratica aquilo que fala. Não sai ali do mundo das ideias. Não é apenas uma questão de vontade. Precisa praticar aquilo que se sabe. Depois de avaliar toda a situação, a pessoa arrependida faz aquilo que precisa fazer. Semana passada, retrasada, eu falei sobre isso. Quando o menino diz assim, levantar-me-ei e irei ter com o pai. O caminho de volta não é simples. Voltar para a casa do pai, que é um lugar distante, caminhar até lá, naquelas condições de fragilidade, chegar lá e se apresentar para ser um trabalhador, para sofrer a vergonha de pedir perdão, de conviver com as pessoas ali da comunidade, vendo o retorno dele, de ter que lidar com o irmão. Isso não era fácil. Mas ele se dispõe. E ele diz, eu quero trabalhar, deixe-me trabalhar. Seria embaraçoso, humilhante, mas ele vai. Voltar seria complicado, mas ele vai. Pesaroso, vergonhoso, mas ele vai. Então deixa eu encerrar esse primeiro ponto aqui da minha mensagem. Se você sabe, se você conseguiu romper aquela linha ali das pessoas que analisam, que conseguem refletir, isso é um ótimo ponto. Agora, se você não pratica, o seu juízo será muito maior do que aqueles que não conseguem perceber aquilo que você percebeu. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. Isso é muito sério. Outro ponto importante aqui. Ele diz
levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E aí o verso 20 então diz, e levantando-se foi para o seu pai. Ele foi para o pai dele. Olha que coisa interessante aqui. Ele reconhece a situação caótica na qual ele se encontrava, mas ele poderia buscar ajuda de qualquer outra pessoa que não fosse o pai. Até porque ele envergonhou o pai, ele humilhou o pai. Na verdade, o texto diz que inicialmente essa foi a atitude dele. Diz aí no verso 14, depois de ter consumido tudo, aí no verso 15, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ou seja, o plano A dele não foi o pai. A primeira pessoa a quem ele buscou ajuda depois de ter consumido tudo não foi o pai, foi um dos cidadãos daquela terra. E esse é um dos nossos problemas. Muitas vezes nós achamos que os cidadãos da terra distante podem resolver os nossos problemas. E o que fez o cidadão daquela terra? Diz aí o verso 15: mandou para os seus campos aguardar porcos. Ou seja, aquele homem não fez nada pelo pródigo. Aquele homem não mudou a situação calamitosa do pródigo. Ou seja, ele busca ajuda num dos cidadãos daquela terra. Piorou a situação dele. Depois de sofrer ainda mais, depois de perceber que ele não encontraria ali entre as pessoas daquela terra o socorro que ele desejava, aquele rapaz entende, lembra, percebe que somente o pai teria condições de ajudá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No fim das contas, o meu, o seu, o nosso problema é com Deus. Você vai andar por aqui, ali, isso, acolá, vai achar problema aqui, lá. No fim das contas, o nosso problema é com Deus. Muitas vezes eu estou conversando com o Cris sobre muitas coisas da igreja. Minha confidente, pessoa com quem eu abro o coração. E a gente fica ali conversando, falando, analisando. E eu tenho certeza que vocês também fazem isso. No final das contas, a gente chega qual a conclusão? O problema é com Deus. É com Deus. O problema desse rapaz era com o pai. Ele tinha que voltar, era para o pai. É para o pai. É por isso que esse é um dos momentos decisivos da parábola. E levantando-se, ele foi para o pai. Não adiantava ele buscar outros cidadãos daquela terra. O que o homem em desobediência precisa fazer é o quê? É voltar para o pai. É confessar os seus pecados. Você está lá cheio de problema na sua vida, cheio de incoerência, cheio de dificuldade. As coisas que não dão certo. Aí você tenta aqui, tenta ali, tenta lá. Irmão, o principal problema é com Deus. Primeira coisa que você precisa resolver é com Deus. Depois você vai ver as outras coisas. Mas primeiro é com Deus. Reconhecer as suas misérias, se levantar e ir na direção de Deus. Inclusive, não vou me alongar nesse ponto, porque já tenho dito isso muitas vezes aqui. Essa é a grande diferença entre arrependimento e remorso, visto ali em Judas e Pedro.
No remorso, o homem volta-se para si mesmo. É uma postura introspectiva. Foi a atitude de Judas. No arrependimento, o homem se volta para Deus. É uma postura libertadora. Foi a atitude de Pedro. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que salvou a vida do pródigo foi ele ter ido para o pai. E aí, diz o verso 19, que fica entre esses dois. Na verdade, ele ainda não está dizendo isso aqui para o pai, ele está só imaginando, né? Ele diz no verso 19, no diálogo dele com ele mesmo, ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e quando eu chegar lá eu vou dizer assim: pai, pequei diante de ti. Gente, magoar pessoas não é uma coisa boa. Agora, magoar pessoas que nós amamos é algo terrível. A pessoa contra quem esse menino pecou era o seu pai, generoso, bondoso, misericordioso. E ele reconhece isso. Ele vira para o pai e diz assim: pequei diante de ti. O que eu fiz foi contra o Senhor. Antes ele tivesse feito contra uma pessoa ruim, contra um tirano, contra uma pessoa maligna, mas não, o erro dele foi cometido contra o pai, terno, bondoso, cheio de amor, o que aumenta ainda mais a culpa dele. Isso é terrível nas nossas relações, quando nós magoamos aqueles que nós amamos e que nós sabemos que nos amam. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Gente, que coisa impressionante. O verso 19. Cadê aquela empáfia do início da parábola? Sumiu. Cadê aquela arrogância dele chegar assim: dá-me a parte dos bens que me cabe. O senhor está demorando a morrer? Eu quero viver a minha vida. Me dá logo. É meu. Cadê aquela empáfia? Aquela independência orgulhosa? Não existe mais. Arrogantemente, ele vai lá e exige a herança. Sumiu essa postura. Eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender com aquilo que é meu, então o Senhor me dá. Não existem mais palavras como estas nos lábios desse rapaz. Ele chega mansinho e diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Disposto ele está a ser tratado no nível de um empregado. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Se esse menino é, e ele é, um exemplo bíblico de arrependimento, o que a gente vê aqui? Qual é uma das características do arrependimento que a gente encontra aqui na parábola? Gente, a pessoa arrependida, ela desce do salto. A pessoa genuinamente arrependida, ela sai do lugar alto de arrogância, ela confessa as suas más ações. Sabe o que é pior do que pecar? É outra coisa que a gente tem dito aqui na igreja, desse púlpito. O problema não é tanto o pecado. O problema
é não reconhecermos o pecado. Todos vocês que são membros da igreja sabem disso. Quando, no momento que você chegou aqui para a igreja, talvez você não lembre disso, mas isso é algo que eu faço questão de dizer quando a gente conversa ali. Eu digo assim para vocês, eu disse assim: vocês estão chegando para uma igreja cheia de gente mentirosa, falsa, hipócrita. Aqui é uma comunidade de pecadores. A grande questão é que nós tentamos, com a graça de Deus, lutar contra esses pecados. O problema não é tanto o pecado. O problema é não reconhecer o pecado. Negar o pecado revela o quê? Um coração duro. Lembra que Jesus disse sobre o divórcio? Lá no capítulo 16, daqui a alguns meses a gente vai chegar lá. Jesus vai falar do divórcio. Jesus diz assim: por causa da dureza do vosso coração, foi que Deus permitiu o divórcio. O problema é o coração duro, impenitente, que não reconhece o pecado. Gente, quando uma pessoa está no hospital, não adianta a pessoa fingir ali no hospital que ela está bem, porque se ela fingir que ela está bem, ela não vai receber a atenção necessária para resolver a situação de saúde na qual ela se encontra. A pessoa finge que está bem, não adianta. Esse menino, ele reconhece, ele abre o coração e ele diz: eu pequei, eu estou errado, eu preciso de ajuda. O pecador, com as suas chagas apodrecidas do pecado, com as suas úlceras de depravação, ele precisa chegar diante de Deus e dizer assim: tem misericórdia de mim. E é isso que o rapaz faz. É isso que ele faz quando diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele renuncia aos supostos direitos que ele tinha como filho. Ele, se na mente dele tivesse ali alguma possibilidade de reivindicar alguma coisa em relação ao pai, quando ele verbaliza essa frase, ele está simplesmente renunciando. Quando ele diz: já não sou mais digno de ser chamado teu filho, ele diz assim: tudo que o Senhor tiver disposto a fazer comigo, eu aceito. Eu só quero que o Senhor me trate como só peço que o Senhor me trate como um dos desempregados, porque pelo menos eu vou ter o que comer. Isso é arrependimento. A pessoa não chega no salto, não chega com o nariz em pé, ela não chega, não tem isso. Ela chega humilde. Ela sabe que ela não pode alegar mais nada. Ele poderia simplesmente chegar e dizer assim: ó, eu pequei, mas eu ainda sou seu filho, está aqui, ó. Um argumento extremamente justificável na mente de muitos, na dele não. Quando você encontra alguém que, ao pedir desculpas, vem cheio de argumento e justificativa, você pode ter certeza que ali não tem arrependimento. O arrependido é aquele que diz assim: pequei, errei, ponto, não tenho mais. Mas também, não tem. Volta lá, vai refletir de novo, porque arrependimento não tem aí. Pequei, acabou. Ele suplica para ser recebido como um servo. Só quero trabalhar, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores, isso é suficiente para mim. Se o Senhor me colocar lá entre os ajudantes da cozinha, está ótimo para mim. Eu sequer penso
em nada que possa ainda vir sobre mim como algo da família. Ele renuncia tudo, não estipula nada de justiça própria. Mas o que acontece é que o nosso Deus, que nunca esmagou nenhuma alma prostrada aos seus pés, o nosso Deus, que, como vai dizer Isaías 42, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. É essa imagem de um Deus que, a despeito de tudo, ainda perdoa. Essa imagem de um Deus que, apesar do pecador ter aprontado todas, ainda concede graça. É essa imagem que impulsiona esse rapaz a um retorno. Eu tenho certeza que é essa mensagem das Escrituras que é o combustível para fazer ele voltar. A certeza de que o seu pai, a despeito de tudo, ainda estaria disposto a recebê-lo. Aí você pode perguntar assim, mas como que você sabe disso? O texto não diz que ele tem certeza que o pai vai recebê-lo. As entrelinhas dizem. As entrelinhas deixam isso muito claro. Onde? Porque se você perceber, no pedido que ele faz ao pai, para que o pai o trate como um dos trabalhadores, ele não diz assim, patrão, me trate como um dos teus trabalhadores. Ele diz, pai, me trate como um dos teus trabalhadores. Ele não diz, eu não sou digno, então me trate como um dos teus servos. Ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não tem muita fé, mas ele tem uma fé que é pequena. No discurso dele, de pedir para ser tratado como um dos trabalhadores, ele ainda usa palavras que o vinculam à sua identidade antiga. Ele fala não como patrão, ele fala como pai. E ele fala assim, já não sou digno de ser chamado, mas ele lembra da filiação dele. É uma pequena fé, mas é uma fé que muitas vezes é honrada nas Escrituras. Jesus disse que poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Que coisa impressionante. E quando ele volta, levantando-se foi. E quando ele foi, qual era a condição desse rapaz? O texto não diz, até porque é uma parábola. Mas se a gente segue a lógica aqui, a coerência da parábola, de que maneira que ele volta para o pai? Se você acompanha o raciocínio da parábola, ele volta sem dinheiro, ele volta na miséria, ele volta esfarrapado, porque ele está no meio dos porcos, ele se levanta do meio dos porcos, ele vai. E aí, sem dinheiro, na miséria, esfarrapado, no meio dos porcos, não é difícil a gente imaginar que a situação daquele rapaz era a pior possível. Então, muito provavelmente, quando ele chega lá, na casa do pai, ele chega como? Fedido, catingoso, todo esfarrapado. Até porque o texto diz que o pai ordena rapidamente que coloquem nele uma roupa. Ou seja, a aparência desse rapaz ao chegar lá devia ser a pior possível.
Passa fome há muito tempo, então devia estar magérrimo, sujo, sem roupa, desfigurado. Nós não sabemos ao certo qual era a aparência dele, mas certamente que uma pessoa que vivia no meio dos porcos não tinha lá um aspecto muito bom. Apesar de tudo isso, do jeito que estava, ele foi. E levantando-se, foi para o seu pai. Irmãos, essa é a figura do Evangelho. Uma vez pediram a Spurgeon para que ele contasse para algumas crianças como que era o Evangelho. E aí ele disse que o Evangelho, não sei se foi ele que criou essa história, ou se ele ouviu, mas eu sei que ele transmitiu. E ele disse para aquelas crianças: um grande pintor resolveu voltar à sua terra natal. Uma cidadezinha pequena. E ele, que já era famoso no mundo inteiro, resolveu voltar à sua cidade natal para pintar algumas paisagens do lugar onde ele nasceu e cresceu. E assim que ele chegou, primeiro dia, ele passou por uma rua que ele sabia que tinha ali alguns moradores de rua, e ele chegou num deles e disse assim: olha, amanhã você vai no endereço tal, eu estarei lá, e eu vou te dar uma boa quantia para você aparecer lá, que eu quero pintar você. Eu já vou te dar um adiantamento aqui. Quando você chegar lá, depois que eu terminar o meu trabalho, eu ainda vou te dar mais. No outro dia, no horário marcado, bateram lá na porta e aquele pintor abriu a porta e disse assim: quem é você? Eu sou o rapaz que o senhor ontem me contratou para eu vir aqui, para o senhor me pintar. Não, você não. Fui eu sim, o senhor me deu até um dinheiro, está aqui, eu usei esse dinheiro até para tomar um banho, comprar uma roupa nova, estou bem aqui, ó, vim, estou cheirosinho. Não é assim que eu queria você. Eu queria você do jeito que você estava. Sujo, fedido, esfarrapado, maltrapilho, porque era esse personagem que eu queria colocar na minha tela. Você pode ir embora. E Spurgeon disse para aquelas crianças: é assim que nós nos apresentamos a Deus, do jeito que nós estamos. Aquele rapaz foi para o pai do jeito que ele estava, sujo, fedido, esfarrapado. Essa é uma imagem do Evangelho. O pai que recebe aquele jovem todo desgrenhado, destruído, e o restaura novamente a sua vida e dá novamente a ele tudo aquilo que ele jamais imaginou um dia conquistar novamente. Qual é a sua condição nesse momento? Qual é a sua condição? Será que você está imundo por causa da pornografia? Cresce a cada dia o número de homens e mulheres se enveredando pelo caminho da pornografia. Que coisa imunda é essa? Talvez sujo por causa da sua vida de mentira. Quantas coisas mentirosas existem por trás do seu discurso, da sua postura. Gente desfigurada por causa do orgulho, do ego. Conhece lá a figura do Sméagol? Lembra? Aquele monstro
desfigurado, porque queria o anel do poder. Se você olhar lá no início da história, o Sméagol é uma criatura lindíssima, que foi completamente desfigurado pelo desejo de poder que o anel poderia trazer para ele. Quantas pessoas desfiguradas por causa da sua vaidade, do seu orgulho, da sua empáfia, fedendo por causa de lugares podres que tem frequentado pelo celular. Deformado pelas hipocrisias, pelas falsidades, pelos enganos, definhando naquele mundo de sujeira no meio dos porcos. Pode ser que você saiba que precisa mudar de vida, mas você ainda não fez nada em relação a isso. Então, a minha mensagem para você, pautado aqui no que nós acabamos de ver, é que convicção não é conversão. Não é. O que salvou aquele rapaz foi ele se levantar e ir na direção da casa do Pai. Irmãos, quanto mais tempo o pecador fica longe de Deus, mais ele se envereda em pecado. Um abismo chama outro abismo. Na verdade, o maior de todos os pecados é estarmos longe de Deus. Porque enquanto ali permanecemos, mais nós sofremos. O pródigo, longe da casa do Pai, chegou a um estado trágico de miséria, que ele não podia mais comprar sequer um pedaço de pano para colocar lá na sua roupa rasgada. Não tinha recursos para comprar um pedaço de pão, uma barra de sabão para se limpar. Tal era a sua situação. Então eu encerro dizendo isso para você. Se você permanecer na terra estranha, buscando ajuda com os moradores de lá, você vai definhar até a morte. Faça o que esse rapaz fez. Confesse o seu pecado. Levante-se e caminhe na direção da casa do Pai. Vá na direção do Pai. E eu tenho certeza, que quando você chegar lá, você terá belas surpresas. Você encontrará graça sobre graça. Você será bem recebido, acolhido. Que Deus faça isso na vida de todos aqueles que estão na miséria existencial, longe do Senhor. É a nossa oração. Ó Deus, que estas verdades possam alcançar os nossos corações, que estas verdades possam fazer com que aqueles que estão longe do Senhor se levantem e caminhem na direção do Senhor. Ó Deus, que as resoluções se transformem em ações. Faz isso, ó Deus, na vida daqueles que precisam ter as suas vidas transformadas. É a nossa oração, em nome de Jesus.